Os partos por cesariana ou cirúrgicos podem estar relacionados a um maior risco de morte na infância. Foi isso que descobriu uma pesquisa liderada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz, Bahia. Nós vamos conversar agora com Eni Paixão, epidemiologista da Fiocruz, que vai nos explicar um pouco sobre esses achados. Olá, Eni, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Fala pra gente, então, o que vocês descobriram, que inclusive aumenta não só o risco, a gente já imagina uma coisa relacionada ali no momento do parto, mas esse risco continua aumentado aí até a criança fazer 5 anos. Isso mesmo, Roberta. Obrigada. É um prazer estar aqui. Então, a gente conduziu essa pesquisa utilizando dados de milhões de nascimentos ocorridos no Brasil entre os anos de 2012 até o ano de 2018, e a gente observou que aquelas crianças que não tinham uma indicação clara para ter um parto, as mulheres terem um parto cesariana, o risco foi 25% maior em comparação com as mulheres que tiveram um parto vaginal. A gente também observou que aquelas crianças que foram submetidas a uma cesariana, mas tinham uma indicação clara, como, por exemplo, elas não estavam na posição cefálica, elas estavam sentadinhas, por exemplo, então, aí sim, a cesariana, esse procedimento cirúrgico, salvou a vida dessa criança e possivelmente também está relacionado a uma proteção associada também à vida da mãe. Então, esses foram os principais achados da nossa pesquisa, que foi publicada há algumas semanas no jornal PLOS Medicine. Explica pra gente, então, você citou, né, assim, se o bebê, se o feto tiver, né, assim, sentado, mas quais seriam esses fatores, esses indicativos, assim, para submeter a mãe a um parto cirúrgico? Então, existem várias indicações clínicas para submeter a mãe a uma cesariana. Como a gente está utilizando dados secundários do Ministério da Saúde, a gente não consegue ver todas essas indicações. Então, o que a gente utilizou foi a classificação por categorias, chamadas de categorias de Robinson, que são categorias utilizadas pela Organização Mundial de Saúde para classificar o percentual de cesariana ocorrido em alguns hospitais e até mesmo em nível populacional em alguns países. Então, esse indicador, ele consiste de alguns elementos que todas as mulheres em trabalho de parto todos os médicos vão medir naquela mulher no momento do parto. Dentre eles a apresentação da criança, ou seja, se ela está na posição cefálica ou se ela está sentadinha, a idade gestacional da mulher, da criança, se é um parto de uma mulher que já teve um parto anterior ou se é o primeiro parto daquela mulher, e algumas outras categorias que eles vão medir. E aí a gente observou que naquelas categorias em que a gente espera que o nível de cesariana ele seja bem baixo, aí sim, nessas categorias, a gente diz que é uma cesariana, uma proxy de uma cesariana sem a indicação clínica, aí sim, nessas categorias a gente observou um risco. Mas naquelas categorias em que as crianças tinham uma indicação bem clara de serem submetidas a uma cesariana, aí sim a gente observou que a cesariana foi um fator de proteção. Isso é muito importante de ser falado porque muitas mulheres acreditam que a cesariana é um procedimento simples e isento de riscos e muitas vezes é beneficial para a criança. Isso não é necessariamente verdade, como qualquer outro procedimento cirúrgico, a cesariana ela tem alguns riscos relacionados àquele momento do parto em si e alguns outros riscos atrelados que podem ser infecções posteriores e até mesmo algumas hipóteses sugerem que crianças nascidas por via cesariana, elas não têm a mesma imunidade de crianças nascidas por via vaginal, então é por isso que a gente observou essa associação entre a mortalidade infantil e o parto cesariana não indicado.
E aí vocês, após o parto, vocês continuaram observando essas crianças até os 5 anos de idade? Exatamente. A gente observou essa criança, a gente obteve informações dessa criança no momento que ela nasceu, então a gente tinha informações como a via de parto, a idade gestacional que aquela criança nasceu, a idade da mãe e algumas outras informações, tanto da mãe quanto da condição de nascimento da criança. E aí a gente fez o que a gente chama de linkage, que é nada mais do que uma vinculação entre dados. Então a gente pegou todas essas informações dos dados de nascimento e linkou com as informações de mortalidade. E aí a gente utilizou essas informações como um acompanhamento da criança. Então a gente tinha informação de crianças que morreram no primeiro mês de vida, no momento neonatal, né, entre 0 a 28 dias. A gente tinha informações de crianças que morreram no primeiro ano de vida e a gente também tinha informações de crianças que morreram antes de completar 5 anos de vida. E foi até aí que a gente fez esse acompanhamento da criança, até os primeiros 5 anos de vida. E aí essas crianças que faleceram aí já maiores, isso está relacionado ao que você falou da imunidade mais baixa? Então, essa é uma hipótese, a gente não mediu nesse trabalho exatamente o porquê essas crianças depois do período neonatal elas foram a óbito, mas existem algumas hipóteses de que quando a criança ela não passa pelo canal vaginal e não tem contato com a microbiota da vagina da mãe, ela podem ter respostas imunológicas diferentes daquelas crianças que tiveram. E já tem alguns outros trabalhos mostrando que crianças que nasceram por via cesariana, ela tem um risco maior de ser obesa, tem um risco maior de ter algumas doenças crônicas como asma, e aí pode ter sim relação com essa resposta imunológica diferenciada que podem estar levando a essas outras condições crônicas, assim como a obesidade e a asma, que já foi mostrado em outros trabalhos. Você mencionou também a idade gestacional, a idade do bebê na hora do nascimento. Eu já vi pesquisas que mostram que às vezes a cesariana é feita porque acha que o bebê está passando do prazo e na hora que se faz o parto se comprova, né, assim, clinicamente que o bebê está abaixo da idade gestacional para nascer. Isso vocês encontraram isso também no estudo de vocês? Então, como eu te falei anteriormente, a gente utilizou a classificação de Robinson. E essa classificação, ela apenas utiliza um dado que a gente chama de categorizado, que a gente só vê antes de 37 semanas, ou seja, quando as crianças são consideradas prematuras, e após às 37 semanas, quando elas já são consideradas a termos. Essas crianças que passam do que a gente chama de o full pregnancy, quando elas têm pelo menos 40 semanas, então essas crianças que passam de 40 semanas, a gente não avaliou isso, foi ou menor que 37 ou mais que 37. Mas eu acho uma excelente ideia de trabalhos futuros que a gente também pode estar desenvolvendo. O Brasil é considerado assim mundialmente um dos países onde são mais realizados partos cesarianas, né? Assim, tanto na rede pública, se não me engano, isso vem melhorando um pouco, mas principalmente na rede privada, onde a grande maioria dos partos são cesarianas, né, e muitas vezes eletivas, que seria isso que, como você estava explicando, né, que não tem indicação clínica, né, médica. Isso é um fator aí preocupante, isso contribuiu aí para vocês resolverem fazer esse estudo, esses dados contribuíram? Com certeza. O Brasil ele é o país com a segunda maior taxa de cesariana no mundo. Na rede privada, como você falou, essa taxa pode chegar a 90%. Então, a taxa que é hoje recomendada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, está em torno entre 10% e 15%. Ou seja, a gente tem uma taxa de cesariana muito além do que é esperado. E sim, esse foi um dos motivos que a gente foi avaliar os possíveis efeitos adversos na saúde da criança, dessa cesariana, e uma forma que a gente achou que seria importante, porque, como eu já falei, a cesariana é um procedimento importante e pode sim estar salvando a vida de muitas crianças e muitas mães.
mas o que a gente chegou como principal conclusão desse trabalho é que a gente precisa de um equilíbrio. Então, as mulheres que precisam de uma cesariana, elas têm que ter acesso a essa cesariana e aquelas mulheres que de fato não têm indicações clínicas para uma cesariana, que elas precisam também saber dos riscos que elas podem estar colocando sobre a própria vida delas, né? Porque existe um risco de hemorragia, algumas outras pesquisas já mostraram. Risco de hemorragia para a mãe, risco de infecção, mas também para a vida do bebê, que podem trazer esses outros riscos que a gente tem discutido aqui. E essa indicação da Organização Mundial de Saúde, que você citou, estaria relacionada aí justamente com os casos em que existem indicações médicas. Então, esse que seria o percentual ideal de cesarianas a serem realizadas, seria quando realmente existe, né, assim, algum risco de morte, que o parto normal poderia ter algum problema e um risco maior, e aí nesses casos é que se indica então que seja feita a cesariana. Seria esse que é o percentual ideal? Esse é o percentual estimado, que mais ou menos entre 10 a 15 mulheres vão de fato precisar de uma cesariana. É uma estimativa e aí por isso é uma recomendação. Países com dados muito abaixo disso provavelmente não estão realizando as cesarianas necessárias e talvez algumas mulheres possam estar morrendo pela falta de acesso a esse procedimento. E países como o Brasil, que com uma taxa muito acima disso, provavelmente está realizando cesarianas demais. E aí algumas mulheres podem estar sendo submetidas a um procedimento cirúrgico grande por um motivo que talvez não sejam os ideais. E vocês chegaram a tabular, assim, onde são realizadas essas cesarianas aqui no Brasil? Como a gente falou, até tem a rede pública e a rede privada, mas assim, geograficamente foi feito esse recorte? Então, a gente não fez por geografia, mas existe um outro trabalho publicado também pelo grupo que fez por índice de desenvolvimento humano, que é um índice que mede o quão pobre ou o quão desenvolvido é um município, por exemplo. Tem nível de país e tem nível municipal. Então, a gente analisou por nível de municípios no Brasil. E aí a gente observou que aqueles municípios com melhores índices de IDH, eles tiveram mais cesarianas, e os municípios com menores índices de IDH, eles tiveram menos cesarianas. Então, claramente as cesarianas existe uma associação entre desenvolvimento municipal, talvez renda, porque a gente vê que no privado a gente tem muito mais, e índices aumentados de cesariana, provavelmente cesarianas eletivas, apesar da gente não ter uma variável que de fato diga que é uma cesariana de emergência ou uma cesariana eletiva. E quando a gente fala assim, né, a cesariana eletiva, a cesariana sem indicação médica, mas quem toma essa decisão, quem resolve? É a mãe, a parturiente, ou é o médico que encaminha mesmo sem indicações clínicas? Esse não é um dado que a gente consegue coletar utilizando os dados secundários, né, que são os dados utilizados para essa pesquisa. Mas o que a gente recomenda é que os médicos eles mostrem os riscos associados a esse procedimento e discuta cada situação clínica com cada mulher. E se não estiver impondo nenhum risco à saúde da mulher ou da criança, que a última decisão seja da mulher. Agora, para ela tomar essa decisão, ela precisa estar ciente de todos os riscos e de todos os benefícios que esse procedimento pode trazer. E é isso que a gente coloca como discussão do trabalho, que esses riscos eles precisam ser apresentados e discutidos com a mulher e com a família para que elas, de fato, tomem essa decisão mais consciente desses potenciais riscos. Porque atualmente, assim, com esses números que a gente tem, provavelmente as pessoas não conhecem esses riscos, né?
As mulheres não conhecem e muito se debate também da questão das cesarianas marcadas, porque são mais convenientes para os clínicos. Então, isso é também algo que precisa ser debatido, apesar de eu não ter dados aqui utilizados, pelo menos os que foram utilizados na nossa pesquisa, para saber o quanto isso é importante no contexto do Brasil. Existe uma pesquisa que foi conduzida na Turquia, foi publicado há alguns anos atrás, que foi perguntado às mulheres que foram submetidas a uma cesariana o porquê elas escolheram esse procedimento. E dentre as respostas que mais foram obtidas é porque elas disseram que foram aconselhadas por se tratar de um procedimento que é menos... seria melhor para o bebê e para... Ela nem fala tanto para ela, mas ela fala mais para o bebê, seria um procedimento que seria melhor para o bebê, porque ele não se cansaria tanto. Então, a gente vê claramente, novamente, essa pesquisa não foi conduzida na população brasileira, mas a gente vê claramente esses conceitos errôneos que muitas mulheres têm. Então, por isso que essa pesquisa é importante de ser disseminada, para que as mulheres entendam que a cesariana é um procedimento cirúrgico e, como um procedimento cirúrgico, existem riscos associados e devem ser claramente indicados antes de serem realizados. E a indicação, né, assim, do estudo que vocês fizeram, pelo visto é o contrário, né? Esse cansaço que o bebê passa ali no trabalho de parto, ele pode ser benéfico. Ele é benéfico, não é resultado do nosso estudo per si, mas já foi demonstrado que ele é benéfico. No momento que o bebê passa pelo canal vaginal, ele expele muito líquido que ele tem, porque está dentro da placenta da mãe. Então, todo esse processo do trabalho de parto vaginal, ele é benéfico tanto para a mãe quanto para a criança. Os hormônios, eles são expelidos pela mãe, não é um hormônio sintético que é colocado na mãe, como em geral acontece nas cesarianas. Muitas vezes, a maioria das vezes, não há indicação de utilizar nenhum tipo de antibiótico, porque não é um procedimento cirúrgico, então é algo mais natural e, em geral, é muito benéfico tanto para o bebê quanto para a mãe. E todo o contato, né, que principalmente nos partos mais humanizados, o bebê já tem contato com o que a gente chama de golden hour, que é quando é a primeira hora depois do nascimento, o bebê já conseguir se amamentar, é importante. O contato pele com a mãe é importante. Então, tudo isso que muitas vezes a gente não consegue com uma cesariana. Às vezes, algumas cesarianas até tentam, mas é muito mais difícil, porque existe todo um procedimento, você precisa estar numa área estéril, é um procedimento cirúrgico, então é diferente de um parto vaginal. E você mencionou, doutora Eni, assim, as cesarianas de emergência. Essas, nesse caso, seriam as que realmente têm indicação médica? Ou mesmo uma cesariana assim, em cima da hora, ela pode também não ter indicações clínicas e médicas claras? Então, quando eu menciono cesariana de emergência, a gente está falando de cesarianas claramente indicadas, e é claro que alguma dessas mulheres caracterizadas como mulheres que a gente espera um baixo percentual de cesariana, algumas delas evoluíram de alguma maneira clínica, que no final elas precisariam de fato passar por uma cesariana. Então, a gente está ciente disso, porque existem algumas questões que durante a evolução do trabalho de parto se tornam indicações para que a mulher tenha um trabalho, mude e não mais um trabalho de parto vaginal e passe para uma cesariana, e aí sim é que a gente chama de cesariana de emergência. Assim como existem algumas cesarianas eletivas, porque toda cesariana que a gente diz eletiva é aquela que foi marcada. Mas tem algumas mulheres que elas precisam de cesarianas eletivas, e elas são indicadas, apesar de não ser a maioria. Mas quando você já tem alguns problemas que impeçam que a cesariana ou que o parto vaginal ocorra, e até mesmo que impeça aquela mulher de esperar um trabalho de parto, então essa cesariana, apesar de ser eletiva, ela é indicada. Então é claro que existem algumas dessas nuances, mas quando a gente pega milhões de nascimentos, a gente sabe o que é esperado para a maior parte daquele grupo.
E aí, baseado nisso, é que a gente fez as nossas pesquisas e a gente assumiu alguma dessas questões. E essa pesquisa foi realizada em parceria também com pesquisadores do Reino Unido, né? Como se deu essa parceria? Eu sou professora associada também da London School of Hygiene and Tropical Medicine e existe um grupo forte aqui de pesquisa na área de materno-infantil. Uma das nossas autoras sênior é a Una Campbell, ela é uma das pessoas mundialmente conhecidas por mortalidade materna, estudos na área de mortalidade materna, e aí a gente já tem a parceria, trabalhando em alguns outros trabalhos juntos, e existe uma parceria muito forte entre a Fiocruz enquanto instituição e a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Então, a gente tem essa troca com outros trabalhos e é uma troca muito interessante, porque a gente consegue desenvolver alguns estudos de muita relevância para o nosso contexto e também para o contexto mundial de pesquisa na área de saúde materno-infantil. Eu imagino que a alta taxa de partos por cesariana aqui no Brasil deve ter contribuído para se fazer essa pesquisa com os dados brasileiros, né? Como que os dados do Reino Unido se comparam aí em números de cesariana? Então, o número de cesariana aqui é bem inferior ao número de cesarianas observadas no Brasil, mas uma outra questão que contribuiu para a gente utilizar os dados brasileiros é que o Brasil é um dos países com dados administrativos de extrema qualidade. A gente discute muito que países desenvolvidos ou países com rendas maiores têm dados administrativos bons, e às vezes a gente esquece também que o Brasil é um país que coleta muitos dados, a gente tem uma população muito grande e os nossos dados já têm comprovação científica de qualidade mundialmente reconhecidos. E esse trabalho também só foi possível com a criação do do CIDAX, né, o Centro de Vinculação de Dados em Saúde. O CIDAX hoje, ele vincula milhões e milhões bilhões, na verdade, de dados brasileiros. Então, a gente muitas vezes tem as informações do nascimento da criança, mas a gente não tem informações da mortalidade. Ou a gente só tem a de mortalidade, mas a gente não conhece as condições do nascimento. Então, a gente só pode ter essas duas informações quando esses dados eles são vinculados, eles são colocados juntos. E para isso acontecer, existem muitas pessoas por trás trabalhando nesses dados, vinculando esses dados. Não é algo fácil, porque, como eu falei, a vinculação de milhões de informações com outras milhões de informações de outros bancos de dados. Então, o CIDAX tem feito um papel muito importante de vinculação desses dados e tem sido um trabalho que tem fundamentado, na verdade, inúmeras pesquisas conduzidas aqui no Brasil em parceria com universidades de muitos lugares, incluindo outras universidades inglesas e também universidades americanas. Doutora Eni, qual seria assim, a conclusão, a sua recomendação aí baseada nessa pesquisa que vocês fizeram? O que você recomenda em termos de partos? Eu acho que a principal conclusão da nossa pesquisa é que a cesariana ela é um procedimento importante e que pode salvar a vida de muitas crianças, mas, como qualquer procedimento cirúrgico, ela impõe riscos e esses riscos eles precisam ser apresentados às mulheres e discutidos, e que a melhor via de parto em cada caso individual venha a ser escolhida. A gente não pode dizer todas as mulheres vão conseguir ter um parto vaginal, porque isso não é verdade, mas que cada caso seja discutido em parceria entre as mulheres e o corpo clínico para ver qual é o melhor parto para aquela mulher, levando em consideração todos os riscos que um parto cesariano pode trazer. Certo. Doutora Eni Paixão, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher, né, informações muito importantes, e eu agradeço também a você
que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.